Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Hoje nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo aí nessa nossa etapa, nessa fase do nosso sistema, do nosso produto, do nosso serviço, do nosso atendimento, onde a gente começa a entender um pouco mais da complexidade do nosso cliente, né? Dos detalhes que fazem com que a gente obtenha mais respostas para tudo que a gente está buscando quando a gente está falando de prescrição de treino. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre movimentos. Nós vamos fazer os testes de movimentos e eu quero falar um pouquinho para você qual a importância, qual o objetivo, o que a gente está buscando com isso, aonde a gente vai chegar quando a gente estiver realizando esses testes. Bom, a primeira coisa, esse teste de movimento ele ajuda a gente a entender um pouco mais de onde o aluno está. Em aulas anteriores eu já expliquei que existe uma linha. Essa linha ela é o desenho da jornada do nosso cliente dentro do fitness, dentro da busca pelo objetivo desejado. Então, o primeiro porquê de se fazer os testes de movimento é isso, é para a gente conseguir entender um pouco mais e ter um pouco mais de certeza de aonde o nosso aluno se encontra dentro dessa jornada. E por que movimento? Hoje, a bola da vez hoje, se a gente pesquisar quais são as tendências do fitness mundial e o que as pessoas estão buscando, né? Então tem emagrecimento, tem uma série de coisas, a gente vai perceber que um dos top 5 lá é o treinamento com pesos livres. E quando a gente está falando de treino com peso livre, a gente está falando de um trabalho full body, né? Onde o corpo inteiro está trabalhando, a gente não está isolando o movimento, a gente não está usando máquina. Então o grau de complexidade desse tipo de padrão, desse tipo de movimento é muito maior e é por isso que a gente precisa investigar. Para que eu preciso investigar? Porque eu tenho que entender que cada ser humano é único e que cada ser humano tem a sua bagagem, tem a sua história, a sua vivência com o movimento. Por isso a gente tem que ter uma noção melhor, individualizada, para que a gente consiga individualizar esse treino o máximo que a gente puder, mesmo que seja num ambiente ou num formato de aula coletiva, e entregar segurança. Entregar para o seu cliente a certeza de que você não vai colocar ele em risco. Principalmente porque a gente está falando de movimentos complexos, movimentos completos. Nós estamos falando de movimento isolado, nós não estamos falando de máquina. Não estou falando que isso é bom ou que isso é ruim. Eu estou falando que nessa tendência mundial, nesse tipo de ferramenta que tem sido buscada pelos clientes e eu estou entregando para vocês aqui com essa metodologia, a gente vai precisar entender um pouco mais, a gente vai precisar entender um pouco melhor aonde que o nosso cliente está, quais as dificuldades que ele tem em relação ao movimento, o que eu vou precisar saber, como é que eu vou lidar com ele nessa progressão, né, nessa jornada, como é que eu vou traçar, quantas etapas mais eu vou ter que passar para eu conseguir fazer com que ele consiga chegar naquele objetivo final. E de maneira geral, a importância ela é vital, por individualização e por segurança. O que a gente está buscando? Como eu acabei de falar, a gente está buscando sinais. A gente quer, através desses testes, entender o que o nosso cliente é capaz de fazer para que a gente consiga escolher as melhores ferramentas, os melhores movimentos, os exercícios mais indicados para conseguir ajudar ele a progredir, a subir essa escada aí do desenvolvimento motor, né, da capacidade de controlar o corpo e de realizar tarefas. Esses testes, a gente tem que buscar neles também sinais de alerta. Esses sinais de alerta, eles não são só negativos, eles são positivos também. A gente tem que tentar perceber aonde o cliente é bom, o que ele já tem bem desenvolvido, qual tipo de consciência e noção de movimento ele já tem melhor, para a gente conseguir também direcionar melhor nossa prescrição. Afinal de contas, a primeira coisa que eu coloquei aqui, o que a gente está buscando é uma direção, é um norte. E o ponto de partida, onde ele está nessa linha, né, nessa jornada, naquela jornadinha, naquele desenho que eu já fiz antes, aqui o objetivo final, dentro desse caminho aqui, aonde o nosso cliente está, que ponto ele se encontra, para a gente conseguir tomar as atitudes certas e fazer a prescrição de maneira mais assertiva, eficiente e com mais qualidade. O que e como eu devo observar? Isso aqui agora é importante porque vocês vão precisar de ter esse tipo de conceito em mente para a gente começar a falar dos movimentos. Primeira coisa, a gente observa um padrão. Quando a gente recebe um cliente novo ou tem um cliente fazendo o treino ali no box, naquela aula coletiva, a gente começa a tentar ficar de olho nos padrões dele. Quais os padrões de movimento que eu exijo, que eu busco
e se ele está atendendo esses padrões. Se eu me basear nisso e ele estiver fazendo um movimento, por exemplo, de agachamento, o meu padrão é só que ele quebre a paralela, que ele agacha abaixo de 90 graus. Ele está conseguindo fazer isso? Ok. Mas eu percebi que esse é parte do meu padrão, mas eu quero mais. Eu percebi que ele está inclinando demais o tronco para frente. Opa, eu preciso investigar um pouco mais. E aí, o segundo passo, depois de eu observar esses padrões, se eu perceber que está tudo ok, ótimo, esse movimento aí ele é capaz de fazer, não é um exercício que vai gerar riscos para ele e ele vai atender bem as expectativas com esse movimento. Então, tudo ok. Percebi alguma disfunçãozinha, alguma coisa que foge desse padrão que eu exijo, vamos passar para uma análise do core para as extremidades. E aí a gente vai começar a fazer mais testes ainda baseado nisso. Vamos observar esse movimento do core. O que está acontecendo nesse agachamento onde ele inclina demais? Opa, baseado nisso, será que é o quadril? Não, testei o quadril, não é. Será que é instabilidade de joelho? Testei, não é. Será que é falta de mobilidade de tornozelo? Opa, parece que é aí. Então, é ter essa visão, é organizar o seu sistema de triagem, o seu sistema de progressão nessa avaliação e nessa visualização, para detectar esses alertas, para entender e para investigar melhor aonde o nosso cliente está errando, onde ele está precisando, está falho e aonde a gente precisa intervir mais. Em que a gente precisa pensar para escolher os movimentos e fazer com que ele progrida de maneira segura e eficiente. Então isso aqui são só 2 dicas que vão ajudar na hora de visualizar, na hora de enxergar, na hora de tá dando uma aula ali, não precisa nem ser no momento de um teste, você está dando uma aula para, sei lá, 10 pessoas. Aí tem um aluninho lá no fundo, lá que você olha e fala assim, não, aquele agachamento ali não tem uma coisinha que está me incomodando nele. Bora, vamos avaliar. Tranquilo? Então, isso aqui é uma introdução, nós vamos entrar agora nas aulas sobre movimento. Eu vou passar para vocês alguns testes que vão ajudar a visualizar algumas disfunções que são muito importantes na hora de prescrever. Todos esses testes, todos esses movimentos, eu já validei no meu dia a dia, nos meus mais de 12 anos trabalhando com CrossFit, com treino funcional, com movimento multiarticular, e todos eles sempre me ajudaram e me guiaram, tanto na tomada de decisões, na escolha das ferramentas corretas para esses alunos, quanto na qualidade, na entrega e nos resultados.